deputado federal Damião Feliciano concedeu uma entrevista e nesta entrevista em João Pessoa, ao jornalista Heron Cid, ele questionou o pedido de impeachment que 12 deputados estaduais fizeram no começo da semana contra o governador João Azevedo e a vice-governadora Lígia Feliciano. Segundo o deputado Damião, o que está acontecendo é uma tentativa de golpe para tirar o governador e a vice-governadora de seus cargos e assim assumir, beneficiar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino. Essa foi a afirmação de Damião Feliciano, que disse textualmente: estou aqui de viva voz denunciando este golpe que atenta contra a democracia no estado da Paraíba. Foi muito firme, muito forte, muito direto, fugindo até mesmo da característica do deputado Damião Feliciano, essa declaração. E, naturalmente, pelo teor bombástico dela, de imediato, a repercussão aconteceu e também a resposta do presidente da Assembleia através de uma nota, que disse receber com estranheza as declarações do deputado Damião Feliciano. Disse que recebeu o pedido de impeachment e que o encaminhou para análise da Procuradoria Jurídica, por ser este um dever dele e por ser uma prerrogativa dos deputados estaduais apresentá-lo. Mas que, desde 2009, tem reafirmado o seu apoio ao governador João Azevedo. Resta saber agora quais serão os próximos capítulos dessa discussão. O que vai dizer o governador João Azevedo? Segunda-feira, por exemplo, ele estará numa solenidade em que vai abrir oficialmente o ano letivo de 2020, assinar editais na área da educação e certamente a imprensa vai indagá-lo a respeito. E os demais deputados, os deputados à base, os que são aliados do governo, o que vão dizer quanto a estas declarações do deputado federal Damião Feliciano, do PDT, que é esposo da vice-governadora Lígia Feliciano. De ontem para hoje, 2 deputados da oposição que assinaram esse pedido de impeachment, Cabo Gilberto e Valber Virgulino, se manifestaram rebatendo Damião Feliciano e dizendo que não estão combinados, não estão a serviço do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. É claro que em meio ao calor da política, as declarações, vez por outra, saem do trilho, se excedem, nem sempre retratam a realidade. E é verdadeiro também que, em muitos casos, elas escondem verdadeiras intenções, camuflam objetivos que não podem ser ditos publicamente. É preciso, portanto, que a população faça a sua leitura, ouvindo as partes, cada lado da história, avaliando. Mas uma coisa é certa: nós não podemos, em momento algum, achar positivo para o estado da Paraíba um processo de impeachment que visa derrubar um governador eleito com mais de 1 milhão de votos, com quase 59% dos votos válidos, disputando com vários outros candidatos, e já no primeiro turno, com uma diferença avassaladora de quase 700 mil votos, num estado que nas últimas 4 campanhas eleitorais, a maior diferença foi de 149 mil votos e já houve eleição decidida por 46 mil votos. João Azevedo foi eleito por 670 mil votos de maioria. Foi, portanto, uma eleição consagradora, em que o eleitorado mandou um recado claro quanto à necessidade de ter um governador capaz de tocar esse estado, de realizar obras, de pagar em dia, de fazer com que a Paraíba continue um estado equilibrado fiscal e financeiramente,
de fazer com que a Paraíba continue avançando na educação como está, com a implantação este ano de 76 novas escolas em tempo integral, o que nos leva já a um patamar antecipado que supera até mesmo aquilo que está previsto para 2022 em relação a escolas em tempo integral em todos os estados brasileiros. Um governador que está buscando corrigir aquilo que não estava funcionando adequadamente na saúde, que está buscando financiamentos para o estado para tocar novas obras, que está realizando, independentemente destes financiamentos, várias obras Paraíba fora, inclusive aqui em Guarabira, uma que vai ser entregue brevemente, daqui a 2 meses, a nova Escola Cidadã Integral José Soares de Carvalho, cujo investimento é de 3,5 milhões de reais. Aqui na região, asfaltando a rodovia tão sonhada entre Pilões e Borborema, indo até Serraria com a recuperação do trecho. Entre outras ações em nível regional e tantas outras nas outras regiões no estado de um modo geral. Então, a Paraíba sabe muito bem que o governo está andando, que administrativamente as coisas estão acontecendo, os resultados vêm sendo produzidos. Na segurança pública, por exemplo, em que se fala na possibilidade de greve branca, e o governo tem dialogado, o governador tem recebido as categorias, todas as entidades que representam os servidores da segurança. Nós fechamos 2019 com uma redução que superou 20%. Nunca caiu tanto a criminalidade no estado como em 2019. Mesmo com a queda em outros estados brasileiros, a Paraíba esteve muito melhor nesse quesito e já vinha nesse processo de queda nos últimos 7, 8 anos, o que gera até uma dificuldade maior para você reduzir, porque é redução de mais de 20% sobre redução. Não é sobre uma alta ou uma estabilidade de números de índices de criminalidade. O servidor recebendo 5% de reajuste. Quanto foi o reajuste do governo federal? O presidente Bolsonaro deu quanto de reajuste? Alguém tem conhecimento? Não tem. Qual estado brasileiro deu reajuste de 5% aos seus servidores e de forma linear, contemplando também os aposentados e pensionistas, os que estão inativos? Então, tudo isso há que ser preservado, há que ser valorizado. E, evidentemente, que qualquer fato que mereça apuração de instituições policiais, do Ministério Público, que mereçam, provando-se os fatos, as acusações, a punição prevista em lei, aplicada, determinada pelo Poder Judiciário, qualquer fato desse tipo tem que ser apurado, tem que ser confrontado e, ao final, dado um desfecho. Isso é uma coisa. O governo não pode trabalhar ou deixar de trabalhar em função do Ministério Público, da polícia, de quem quer que seja. É absoluto. As investigações do Ministério Público, da polícia, não podem paralisar uma administração estadual. Nem isso pode ser também pretexto para aqueles que estão cansados de perder campanha eleitoral na Paraíba e que só veem uma possibilidade de ganhar, de voltar ao poder, ou, no caso daqueles que nem estiveram, que querem estar pela primeira vez, que é através da retirada, através de um golpe, de um governador eleito legitimamente e com uma maioria tão consagradora. Há duas coisas que devem ser vistas do ponto de vista processual. Primeiro, um impeachment não afasta o titular e o vice. Só afasta o titular. Você não pode fazer impeachment automaticamente de presidente da República e vice-presidente, de governador e vice-governador, de prefeito e vice-prefeito. Já começa por aí. E isso já revela a má intenção de quem fez o pedido, de quem assinou. E no caso aqui de Guarabira, é bom que os guarabirenses saibam.
Os deputados estaduais Aniele Paulino e Camila Toscano assinaram. É bom que os guarabirenses saibam e é bom também que alguns que se dizem aliados do governador João Azevedo saibam. Alguns que se dizem aliados, que ocupam espaços no governo de João Azevedo, mas que vivem aos beijos e abraços com esses deputados que querem a cabeça do governador. Aliás, está na hora de o governador João Azevedo separar o joio do trigo, saber quem é quem. Porque, sinceramente, se você é aliado do governo e o governo enfrenta esse tipo de oposição que parte para pedir o impeachment do governador na Assembleia, e no mesmo dia você está congraçando, celebrando, sorrindo, confabulando e falando, inclusive, em aliança política com quem lidera a oposição na Assembleia, com quem saiu catando assinaturas para fazer CPI, para fazer impeachment, mesmo estando citado por uma delatora da Operação Calvário, você pode ser qualquer outra coisa, mas aliado do governo não. Aliado do governo não. Então é preciso que o governo tenha também essa compreensão e separe o joio do trigo. Quem afinal está com o governador, quem não está, porque esse é o momento de se saber efetivamente isso. A política exige lado. A política exige postura. Olhem para mim, procurem numa festa da luz, foto minha, com A, com B, eu tenho foto com os meus amigos, com os meus companheiros. Com os meus companheiros. Isso não é ser incivilizado, não. Porque alguns querem levar para esse campo. Agora, não há por que eu estar aos beijos e abraços com alguém que, no dia a dia, não fala comigo, não aperta minha mão, não é amigo meu, não vai a um bar tomar uma cerveja comigo, não vai à igreja comigo, não faz um telefonema, não procura saber da minha saúde, nem eu desse alguém. Ora, se eu não tenho relação nenhuma de amizade, é evidentemente que numa solenidade pública, você cumprimenta quem seja. É uma coisa, o cumprimento. Outra coisa é você confabular, você se agarrar, dar abraço apertado, de velhos camaradas, é você dizer que está conversando, que está fazendo aliança política, que vai fazer isso e aquilo outro. Ora, como? Quem quiser proceder assim, proceda. Eu, particularmente, não procedo. Eu sou muito claro nas minhas posições. Algumas pessoas nem gostam de mim, umas porque não me conhecem, outras porque eu contrariei interesses e contrario de novo, se for preciso, porque quem vier com conversa de patifaria, de safadeza para mim, não vai ter aval meu. Eu contrario mesmo. Agora, uma coisa é certa. Mesmo as que não gostam de mim, por uma ou outra razão, por desconhecimento, ou porque tiveram interesse contrariado, elas hão de dizer que conhecem minhas posições, que sabem o que eu penso. E mais do que isso, o que eu penso é o que eu faço. Eu não apenas digo, eu ajo. Porque não adianta discurso. Você tem que ter o discurso, mas o discurso tem que ser o condutor dos seus atos, dos seus gestos, da sua postura. E na política, sobretudo nos momentos de maior tensão, é preciso ter essa definição. É preciso saber o que se quer. É preciso separar o joio do trigo, porque nós sabemos que há muita gente que está na política por sacerdócio, por ideias, por projeto coletivo, mas há muita gente também por negócio, não para fazer o bem, mas para se dar bem. Gente que quer levar vantagem, gente que quer alimentar a sua vaidade vã, gente que quer crescer dentro de sua pequenez de espírito, de alma. Então é preciso separar. Cada um tem que dizer o que quer. Vocês podem perceber, de janeiro para cá, em meio a tudo isso, não falta quem chegue na imprensa para dizer: eu sou aliado do governador João Azevedo,
Ah, o governador. E tem até gente que não votou e que está querendo ir para dentro do governo, chutando a porta, atropelando aqueles que construíram o governo, que levaram o governador ao cargo. Tem também gente dissimulada. Gente dissimulada. Agora, eu pergunto a vocês já viram essa gente ir a público, fazer uma defesa do governador, dizer que um processo de impeachment desse é tão somente um palanque eleitoral, de que não existe fato, porque não há crime de responsabilidade, o governante não pode ser impedido de governar em razão de fatos anteriores ao seu governo? Isso admitindo a possibilidade de que os fatos imputados ao governador, de que as acusações sem prova fossem verdadeiras. Ainda tem isso. Ainda que verdadeiras, tendo ocorrido anteriormente ao mandato. Não pode o governante ser impedido de governar em face disso. O governante só pode ser alvo de um processo de impeachment se ele cometer crime de responsabilidade durante o exercício do mandato. Durante o exercício do mandato. E quem fez o pedido de impeachment sabe, conhece as normas, mas quer criar ambiente de caos, quer fazer movimento, quer fazer palanque, porque acha que assim vai enfraquecer o governo, vai tirar o governador do foco de governar e vai, de uma maneira ou de outra, desgastá-lo para, com isso, a oposição crescer. Então, pergunto a vocês aqui em Guarabira, quem enche o peito e bate assim com a mão para dizer que é aliado do governo, já foi a público alguma vez contrapor a esse tipo de postura política desses adversários do governador? Não. Pelo contrário. Se agarra, se abraça, se beija, troca sorriso, bate foto e ainda diz que vai fazer aliança política. É preciso saber quem é quem. E a Paraíba tem que estar atenta a isso. A Paraíba tem que estar atenta a isso. Esse Estado está andando bem. A despeito de qualquer coisa que haja de investigação, de acusação, esse Estado está andando bem. Qualquer interrupção abrupta na base da força do golpe, ilegítima, para tirar um governador do mandato, quem paga o pato não é o governador, é o Estado. É o Estado que sofre os prejuízos, que entra em colapso e as pessoas que vão sofrer, principalmente as pessoas mais pobres. É preciso ter responsabilidade. Responsabilidade. Até porque grande parte desses que assinam não tem a menor condição de assinar, porque não tem condição de fazer debate moral. Gente que tem o pai réu com improbidade administrativa, tem condição de falar em ética? Agora são 11h45. O X da Questão, com Célio Alves. Todos os sábados, às 11h, a opinião vibrante e inconfundível de quem conhece e não tem medo de dizer a verdade. Só a verdade. O X da Questão, com Célio Alves.